Chegamos ao quarto episódio deste estudo bíblico sobre o Espírito Santo e depois de termos falado na dádiva do Espírito Santo, no Espírito Santo como pessoa e na obra do Espírito Santo na história da salvação, hoje vamos falar um pouco sobre a obra do Espírito Santo na vida do crente. Como já dissemos nos episódios anteriores, Pai, Filho e Espírito Santo têm a mesma natureza, mas têm papéis e relacionamentos distintos, são pessoas distintas. O Pai planeia, o Filho realiza o plano do Pai e o Espírito Santo aplica a obra do Filho. E quando o Espírito Santo trabalha, é Deus que trabalha. A obra de um é a obra do outro. E o Espírito Santo vai operando, vai fazendo obra na vida do crente. Jesus ensinou-nos que o agente divino responsável pelo novo nascimento e esse acontecimento fundador chamado regeneração é o Espírito Santo. E como? Na sua conversa pela calada da noite com o fariseu Nicodemos, e perante o espanto deste, quando ouve o mestre dizer-lhe que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, Jesus responde-lhe do seguinte modo: fica sabendo que só quem nascer da água e do Espírito é que pode entrar no reino de Deus. O que nasce de pais humanos é apenas humano. O que nasce do Espírito é espiritual. Não te admires por eu te dizer, é preciso nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece também com aquele que nasce do Espírito. É curiosa aqui a referência ao vento, fazendo lembrar aquele vento primordial que pairava sobre as águas em Gênesis 1 e que é de facto o Espírito de Deus. Aliás, em grego a palavra pneuma tanto significa vento como espírito, que é aquele sopro de vida que entra no feto, no ventre da mulher, que é referido em Eclesiastes 11. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade responsável pela aplicação da obra completa de Cristo na vida dos crentes. Foi o Espírito Santo que nos fez nascer de novo como aquele que nasce do Espírito. Foi o Espírito Santo que nos deu uma nova vida em Cristo, após termos estado espiritualmente mortos, pois éramos nascidos apenas de pais humanos, da natureza humana e não do Espírito. Paulo explica este aspecto de uma forma perfeita e clara quando decide escrever ao seu amigo Tito nos seguintes termos: porque também nós antigamente éramos insensatos e descrentes, andávamos errados e éramos escravos de toda a espécie de desejos e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja e odiávamos uns aos outros. Mas, quando Deus, nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor pela humanidade, salvou-nos não pelas obras da justiça que tínhamos feito, mas sim porque pela sua misericórdia nos purificou com a água que nos faz renascer e pelo Espírito Santo que renova. Deus derramou sobre nós o Espírito Santo com abundância por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, pela sua graça, sejamos considerados justos por Ele e tenhamos parte na vida eterna que esperamos. Desta passagem bíblica que acabamos de ouvir, eu destaco o seguinte: para já, o uso daquilo que eu considero a conjunção mais importante da Bíblia, que é o mas, que é usada para estabelecer o contraste entre o antes e o depois, e entre o tempo do manchados pelo pecado e o tempo do lavados pelo sangue de Jesus, ou, noutros termos, purificados com a água que regenera, que faz renascer. E outro destaque é que esta nossa purificação com essa água é garantida quando o Espírito Santo é derramado sobre nós com abundância. Muito significativa esta analogia entre o Espírito e a água, tal como aquela entre o Espírito e o vento. Na sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo faz uma lista do tipo de pessoas e de comportamentos que são incompatíveis com uma entrada no reino de Deus. E depois aponta para os próprios coríntios e diz-lhes em 1 Coríntios 6:11: no vosso meio, alguns pertenciam ao número desses. E depois vem a tal conjunção da diversidade, o mas. Mas depois foram purificados do pecado,
consagrados a Deus e justificados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. A versão de Almeida apresenta esta resposta do seguinte modo: e não com um, nem com dois, mas com três mas. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Lavados do pecado, santificados, justificados, não importa agora averiguar por que ordem tudo isto acontece na vida do crente, mas sim realçar que as três pessoas da Trindade colaboram nesta obra. O Pai planeou tudo, o Filho, o Senhor Jesus, colocou lá o seu nome e o Espírito Santo meteu mãos à obra. Uma simplificação, podemos dizer, grosseira e de veras simplista da distinção entre as pessoas da Trindade, atribui-lhes uma espécie de profissões. Deus Pai, o Criador, Deus Filho, o Redentor, e Deus Espírito Santo, o Santificador. O Espírito Santo é, na realidade, o agente divino que se evidencia na santificação do crente, que poderá ser definida, de um modo simples, pela transformação do crente na imagem de Jesus Cristo. É muito importante fazermos a distinção entre aquilo que podemos chamar uma renovação pessoal, que é o que acontece quando uma pessoa decide mudar de comportamento, de estilo de vida, fazer um conjunto de escolhas que a ajudam a surgir ao mundo de cara lavada, uma nova pessoa, normalmente conseguido por técnicas de autoajuda ou até por técnicos que ajudam. Uma coisa diferente é aquilo que constitui a chamada transformação espiritual. Essa é conseguida não por uma ajuda externa, mas pela obra do Espírito Santo no coração do crente, que conduz a uma verdadeira transformação da alma, e a alma aqui entendida pela pessoa como um todo, que leva a uma mudança radical, embora gradual, do carácter e também a um crescimento espiritual. É, portanto, o poder do Espírito Santo que serve de catalisador para essa transformação espiritual, sem a qual não há garantia de salvação, ao contrário de uma vida guiada por aquilo que podemos chamar por atos piedosos, os quais só por si, não havendo transformação, não garantem essa salvação. E havendo transformação espiritual, logo haverá uma transformação de vida, de hábitos, de escolhas, de comportamentos, em suma, uma transformação do carácter. Foi em união com Cristo que também receberam a palavra da verdade, a boa nova da salvação. Foi também em união com Cristo que creram e foram selados com o Espírito Santo da promessa. Embora a união com Cristo seja um pré-requisito, o Espírito Santo é apresentado aqui como a chancela, o carimbo, o selo de garantia da salvação do crente, que se torna herdeiro de uma promessa de vida eterna. E, novamente, o trabalho conjunto das pessoas da Trindade é bem destacado no seguinte texto. E esse Deus é que nos fortalece em união com Cristo. Ele é que nos deu a unção e nos marcou com um sinal especial, colocando nos nossos corações o seu Espírito como garantia. Assim, através da união com Cristo, o Espírito Santo desenvolve progressivamente a nossa fé e a nossa inclinação para as coisas de Deus. Trata-se realmente de um work in progress, aquilo que o Espírito Santo faz em nós. A finalidade é tornarmos-nos parecidos com Cristo e refletirmos de uma forma cada vez mais nítida e perfeita a sua glória, como podemos constatar lendo o seguinte texto. Queridos amigos, agora somos filhos de Deus, mas aquilo que havemos de ser ainda não é totalmente claro. O que sabemos é que, quando Jesus aparecer, havemos de ser iguais a Ele, porque havemos de o ver tal como Ele é. O Espírito Santo aponta continuamente para a maravilha e para a beleza do Filho, de modo que as pessoas sejam atraídas para Ele, comecem a parecer-se com Ele e apontem outros também para Ele, para o Filho Jesus. No texto anterior, esta obra do Espírito Santo está implícita, mas no seguinte,
está bem explícita. Todos nós, porém, estamos de rosto descoberto e como um espelho. Somos um reflexo da glória do Senhor. Transformamos assim numa imagem dele, com um brilho cada vez maior, porque é o Senhor, isto é, o Espírito, que faz isto. Nós tornamo-nos naquilo que nós adoramos. Por isso, nós ao adorarmos Cristo, nós tornamo-nos como Ele. Sendo que o Espírito Santo trabalha para alimentar essa nossa adoração por Cristo, de modo a que essa identificação com o Senhor seja uma realidade. Assim sendo, a adoração facilita a santificação e tanto uma como outra são realizadas na vida do crente pela obra do Espírito Santo. No livro de Atos dos Apóstolos, a obra do Espírito Santo foi manifestada muitas vezes através de dons miraculosos, como o de falar línguas ou da profecia. E embora o Espírito Santo possa escolher trabalhar numa destas formas, é o fruto do Espírito que constitui a evidência da obra de Deus na vida da pessoa. Na sua carta às igrejas da Galácia, Paulo exorta os leitores a deixarem-se conduzir pelo Espírito de Deus, pois, ao contrário daquilo que ele chama os maus instintos, o Espírito de Deus produz frutos e dos bons. Em Gálatas 5 lemos: o Espírito, pelo contrário, produz amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, modéstia, autodomínio. E contra estas coisas não há lei. Embora a obra do Espírito Santo seja evidente na vida de todo aquele que nasceu de novo, mesmo este, sendo crente, pode ainda agir segundo a carne, ou seja, segundo a sua velha natureza, desligada de Deus, em vez de segundo o Espírito e da transformação por ele potenciada. Mas Deus fica satisfeito quando o seu povo anda segundo o Espírito, mostrando desta forma os efeitos da sua obra, pois uma comunidade cristã que viva em união, honrando o nome de Deus, só tem viabilidade se os seus membros andarem segundo o Espírito, conduzidos pelo poder do Espírito Santo. E é por isso que Paulo escreve o seguinte, e com estas suas palavras eu me despeço por hoje. Peço-vos, portanto, eu que estou preso por causa do amor do Senhor, que vivam de maneira digna da chamada que receberam. Sejam modestos, humildes e pacientes, manifestando assim que se amam uns aos outros. Esforcem-se por conservar a unidade que vem do Espírito, vivendo em paz uns com os outros.